Atos capítulo 16, do versículo 25 ao 30, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Aqui nós temos Paulo e Silas na cadeia. Eles estão presos porque cometeram o grande crime de pregar o evangelho. Então foram presos e estavam sentados, acorrentados dentro de uma cela. Nós lemos aqui que as portas fechadas e as prisões e todas. As prisões quer dizer as correntes. Não só estavam presos no cárcere, ou seja, na prisão, estavam também acorrentados à parede com as portas fechadas. Ele e os demais prisioneiros que se encontravam então nessa prisão, nesse cárcere. E eles estavam acorrentados ali e algo aconteceu, nada menos do que milagroso. Estavam presos, sim, mas quem estava com eles era Cristo. Porque Cristo nunca nos abandona. Então Cristo estava com eles na prisão e eles estavam sob os cuidados de Cristo. E aqui mostra algumas coisas do que acontece quando nós sofremos perseguição por Cristo, como eles estavam sofrendo perseguição por Cristo. Não estavam presos porque fizeram alguma coisa de errado, cometeram algum crime, nada disso, porque pregaram o evangelho. Então eles estavam presos por Cristo. Então nós vamos ver aqui o tema frutos do cárcere. Frutos do cárcere. O que nós podemos esperar, observar quando estamos sendo perseguidos. Mesmo no cárcere, mas não precisa ser no cárcere, em qualquer lugar, nós temos alguns frutos, algumas coisas que acontecem, ou que podem acontecer se nós ficarmos atentos a elas. A primeira coisa que houve foi que houve salvação. A gente lê no versículo 30, e tirando-os para fora, isso é o carcereiro, tirou eles para fora e disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Note que aqui ele está ainda com a ideia que todo mundo tem: o que eu preciso fazer, o que é necessário que eu faça para me salvar. Então aqui temos alguém que está procurando salvação, que quer ser salvo, mas ele não faz ideia. Tanto que ele fala: o que eu preciso fazer para eu me salvar? Então aqui nós vamos saber, se alguém está procurando salvação, aqui está a resposta. Aqui está a resposta que Paulo e Silas deram. Se fosse uma questão que o batismo salva, ele teria dito: não, o que você precisa fazer é ser batizado. Se fosse uma questão que ele precisava tomar ceia, como nós tomamos hoje de manhã, ele diria: você tem que tomar ceia. Se fosse uma questão que ele precisava ser membro de alguma igreja, ele falaria. Se fosse uma questão que você precisa fazer alguma coisa, agora era a hora para Paulo falar. Agora era a hora para a gente saber o que é necessário para a gente ser salvo. E ele responde no versículo seguinte, no 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então, crê no Senhor Jesus Cristo. Não precisa ser batizado, não tem que tomar ceia, não tem que ir para a igreja. Mas é errado se batizar, tomar ceia e ir para a igreja? Claro que não é errado, devemos fazer isso, mas não salva. Senão ele falaria: você tem que ir para a igreja, ser batizado, tomar ceia e crer no Senhor. Não. Ele falou uma coisa: crê. Crê. Crê em Jesus, crê no Evangelho, crê que nós somos pecadores. Entenda, cada um de nós somos pecadores, e os nossos pecados nos impedem de sermos salvos, de irmos para o céu, entrar na vida eterna. Mas Cristo veio e pagou o preço que nós não tínhamos como pagar, a saber, uma vida perfeita sem pecado. Então ele derramou o seu sangue perfeito, porque o nosso sangue não é perfeito, ele é imperfeito.
A gente, quando morrer, nós vamos por debaixo da terra, nós vamos ficar lá, não vamos ressurgir. Cristo ressuscitou, mostrando que não tinha pecado, e é baseado nisso, na sua morte, na sua ressurreição, que nós podemos ser salvos. Por isso que ele fala, crê no Senhor Jesus Cristo. Não é um crer de, eu acredito que existiu um homem chamado Cristo, eu acredito que ele veio, eu acredito. Não é esse tipo de crer, é crer no que ele fez, o que aquilo tem a ver conosco. O que salva é crer no que ele fez, não saber o que ele fez. Não é saber, não, você tem que crer no que ele fez. Você tem que saber, tem que entender e crer. Só saber não interessa. Tem que saber e entender e receber e crer. Então a salvação na Bíblia é muito simples. A Bíblia compara a salvação como uma porta. Aquela porta ali, como é que usa essa porta? Você entra nela. Ou você sai por ela. Mas é simples, é como uma porta. Compara com uma água. Beba. O que eu faço com essa água aqui? Beba. Está com sede, beba. Compara com pão. O que eu faço com pão? Você come o pão. Fala como, por exemplo, num casamento. Eu já celebrei vários casamentos e você fala para o noivo, fala para a noiva, você aceita ela como sua esposa, você aceita ele como seu esposo? Sim, pronto, acabou. Você sabia que se você não falar sim no casamento, nada feito? Não são meras palavras. Inclusive, tem uma história aqui em Alagoas, que quando o oficiante, no caso era um juiz, o oficiante perguntou, você aceita o fulano? Ela, a noiva, de brincadeira, falou, não. Pois bem, o juiz falou, então acaba tudo. Tudo anulado. Não, eu estava brincando. Eu falei, não, você tem que voltar para o cartório, dar entrada de novo, marcar uma nova data, começar do zero, porque você falou não. Mas foi de brincadeira. Não interessa, você falou não. Então parou, encerrou. E a recepção, e a festa, isso. Problema seu, o juiz falou, acabou por aqui a coisa. Salvação é como? É dizer sim. É como um casamento, é como pão. Está com fome? Está aqui o pão, coma. Está com sede? Está aqui a água, beba. Salvação, uma porta, entre por ela. Mediante fé, só isso, não tem que fazer nada. Isso é salvação. E aqui que nós temos, quando nós estamos sofrendo por Cristo, vamos ficar atentos, porque nessas horas, o que pode trazer salvação não por nós. Eu não vou ser salvo porque eu sofri perseguição. Mas no meio da perseguição, Deus vai abrir oportunidades de a gente levar o evangelho, levar a salvação para alguém. Como houve aqui. Esse carcereiro achava que ele tinha que fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer para que eu me salve? Paulo falou, nada, você não tem que fazer nada. Você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Somente isso. Então, aqui nós temos o carcereiro sendo salvo no meio dessa tribulação, no meio dessa carceragem. O que mais nós temos no meio da tribulação? Qual outro fruto do cárcere? O versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, não foi só salvação no sentido espiritual, houve salvação no sentido de livramento. Eles foram salvos da cadeia, todos eles. Só que teve um terremoto, veja bem, um terremoto podia desabar a casa toda, né, e matar todo mundo, mas não foi isso. Tremeu os alicerces e o único resultado foi que as portas saíram do seu nível e se abriram. Imagine você está preso lá e as portas se abriram. Mas nem podiam fugir porque estavam acorrentados. Mas de alguma forma soltou, a gente não sabe aqui se soltou o que estava no punho deles ou se soltou o que estava na parede, preso na parede, né? Eu imagino como tremeu os alicerces que soltaram as portas, eu acredito que soltou foi da parede, mas eu não sei, talvez foi daqui também. Deus não precisa de um terremoto para soltar ninguém, então nós não sabemos, mas de algum modo lá estavam os presos, todos soltos e todos com a porta aberta. Aí fala que o carcereiro saiu, puxou a espada para matar quem? A si mesmo. Ele ia se matar. Sabe por que isso? Naquela época, se você era carcereiro e algum prisioneiro fugisse, você era responsável com a sua própria vida. E muitas vezes era você e sua família. Mas com certeza o carcereiro. E ali não fugiu um preso.
Iam fugir todos. Por quê? Porque ele saiu, viu, está todo mundo solto e as portas todas abertas. Sabe uma coisa? Deixa eu me matar logo. Porque vão me chamar, vão achar que eu recebi dinheiro, eu faço parte de algum trama por aí. Deixa eu me matar logo, vai ser mais rápido, vai ser melhor fazer assim. E Paulo falou, não faça isso. Por quê? Estamos todos aqui, ninguém fugiu. Ninguém fugiu. Você não vai ser morto por isso. E pelo que entendemos, ninguém fugiu mesmo. Eu imagino que todo mundo ficou assustado. Eu nunca estive num terremoto, mas já pensou estar num terremoto? É assustador. Aí suas cadeias, suas correntes caem, as portas se abrem, você fica meio que, o que está acontecendo aqui? E a Bíblia não fala, mas eu me pergunto, será que outros presos foram salvos? Eu não sei. A Bíblia não fala, mas eu me pergunto, será que foi só o carcereiro que foi salvo aquela noite? Não sei. Mas trouxe o quê? Livramento. Trouxe livramento do terremoto, que não derrubou a casa e matou todo mundo, e livramento que agora estavam livres. Estavam sem grilhões e sem as portas. Então, era uma situação, lembrando, que humanamente falando, era sem esperança. Acorrentado, trancado numa cadeia, quais as chances de você fugir? Quase que zero. Difícil. Mas Deus fez o impossível. Então, quando estamos no cárcere da perseguição de Cristo, entenda, Deus pode trazer uma solução, Deus pode trazer livramento, de forma milagrosa ou não, mas há livramento, há salvação. E vamos ver 3 coisas só hoje sobre frutos do cárcere. Teve salvação, teve livramento e por último teve alegria. E talvez deveríamos começar com isso, porque é com isso que começa o relato, em Atos 16, 25. Diz o versículo 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Lembra que eu falei agora há pouco? Eu me pergunto se de repente outros presos foram salvos? A Bíblia não fala, mas os outros presos escutavam eles cantarem, escutavam eles orando, e escutava e presenciava a alegria. Diga uma coisa, você foi preso injustamente por fazer nada mais do que pregar o evangelho. Você é levado para a prisão, acorrentado à parede, trancafiado. Eles não sabiam se iam ser soltos no outro dia, ou se nunca mais iam ser soltos, não sabiam se seriam executados, esquecidos. Alguém sabia que eles estavam lá? Alguns dos seus amigos, familiares sabiam que estavam lá? Pense nisso. Eles estavam o quê? Desesperados, tristes, arrancando os cabelos e reclamando da vida. Diz aqui, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Isso é uma alegria, é um gozo que tem. Talvez essa parte principal, talvez foi essa alegria que causou salvação, que trouxe livramento. Porque não só os outros presos escutavam isso, o carcereiro escutava isso. Lembre, o carcereiro morava não na prisão, mas era ali. Os aposentos deles era ali. Justamente para ficar de olho e guardar os prisioneiros. Então, se os outros prisioneiros ouviram as orações e ouviam o louvor, ele também ouviu. Tanto que quando ele viu que ninguém fugiu, ele foi logo para Paulo e Silas e falou, como é que eu faço para ser salvo? Ou melhor, o que eu preciso fazer? Não preciso fazer nada, só crer no Senhor Jesus Cristo. Então, era uma situação triste, era uma situação sem livramento, e aqui eles tinham alegria. Agora, existe uma diferença entre ser feliz e ter alegria. Felicidade são muito parecidos e pode ser usado um lugar no outro, mas existe uma diferença muito sutil entre felicidade e alegria. Felicidade é quando algo acontece ou está acontecendo na sua vida. Por exemplo, você está procurando um emprego e você consegue um emprego. O emprego que você queria. Aí você tem o quê? Você tem felicidade. Você recebe um aumento, você ganha um presente, você achou alguma coisa que você havia perdido, você tem felicidade. Felicidade tem a ver com o que acontece na sua vida. Nada de errado com isso. Mas felicidade é fruto de algo que aconteceu ao seu redor. A alegria, no entanto, é algo interno. Alegria, que a Bíblia chama de gozo, é algo que acontece mesmo quando as coisas da nossa vida estão tudo indo errado. Não é que eu consegui um emprego, eu perdi o emprego. O patrão me mandou embora. Fechou, dificuldades, não foi culpa minha. Eu fui mandado embora, perdi o emprego.
Rapaz, eu recebi um exame do médico aqui, um resultado péssimo, estou com uma doença muito séria. Alegria é aquilo que nós podemos ter mesmo quando tudo em nossa vida está dando errado. Aí eu não tenho felicidade, mas eu posso ter alegria. Felicidade, imagine assim, é de fora para dentro. É o que acontece aqui fora me traz alegria. Nada de errado com isso. Muito bom. Coisas boas acontecem, nós temos felicidade. Alegria é o oposto. Está tudo dando errado, mas a alegria sai de dentro para fora. Aqui está um exemplo. Eles estavam presos, falsamente acusados, acorrentados, trancados. Estavam o quê? Com alegria. Que causava o quê? A louvarem a Deus, a orarem a Deus. E aquilo é contagiante. E o mundo olha para a gente e fala, como é possível que a pessoa está com problemas, dificuldades, mas continua com alegria, com louvor, continua orando, confiando em Deus. Sabe o que é isso? É alegria, é gozo. O que, aliás, é um dos frutos do Espírito. Não é nós, é o Espírito Santo que habita em nós. E um dos frutos do Espírito é gozo. Paz, amor e assim por diante. Isso é manga para outra conversa. Mas enfim, nós temos o que? Nós temos gozo e paz. Eles tinham gozo e paz. Eu não sei, vou ser bem franco com vocês. Se eu tivesse trancado, acorrentado numa prisão, porque eu estava pregando o evangelho, eu vou ser bem franco com você, eu não vou ser hipócrita não. Eu nem ligaria, eu vou ser bem franco. Eu não sei como estaria. Eu podia ficar aqui e dizer para você, eu não tenho dúvida alguma, eu estaria cheio de alegria, eu estaria cantando, louvando Deus. Eu gosto de pensar que eu estaria assim, mas eu nunca fui preso por nada, muito menos para pregar o evangelho. Então eu não sei como é. Eu gosto de pensar, imaginar que eu reagiria como Paulo e Silas, mas eu nunca passei por isso. É muito fácil a gente encher a boca, estofar o peito por uma coisa que a gente nunca passou e talvez nunca vai passar. Mas eu conheci duas pessoas que passaram por isso, Paulo e Silas, e está aqui na Bíblia dizendo como que eles reagiram, com alegria, com gozo, com paz. Eles louvaram a Deus, oravam a Deus, mantinham sua fé em Deus. E acredita o que aconteceu? Houve um terremoto que soltou todo mundo. Mas ninguém fugiu. Mas houve salvação, houve livramento e houve alegria. E essa é a palavra principal dessa mensagem, a alegria. Por começar com alegria, eu sei que eu terminei com alegria, mas o texto, a sequência começa com alegria. Talvez foi justamente isso, foi a oração e louvor que causou Deus a agir, trazendo um terremoto, poupando a vida do carcereiro, trazendo salvação para ele e a sua família. Você lembra um pouquinho mais adiante, foi salvo o carcereiro e toda a sua família foi salva. Então nós podemos também ter isso, frutos do cárcere em nossas vidas, quando sofremos por Cristo.